E é um fato, ele está por trás. Houve uma reunião agora recente, né? Tem uma semana ou 2 semanas atrás, que o Trump fez na Casa Branca, chamou ele, que essa é outra figura que vocês precisam estar de olho nele. Premier da Inglaterra, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, e já naquele tempo, quando ele saiu do cargo de Premier da Inglaterra, ele foi indicado para ser o mediador dos conflitos no Oriente Médio, né? E a guimatra que eu fiz do nome dele deu 666. Eu só estou dando essas informações para vocês aqui, né? Só estou dizendo que a guimátria que eu fiz do nome dele. Bom, shalom, queridos amigos, queridas amigas que estão conosco aqui nessa live de hoje. Assuntos muito importantes que estamos vivendo agora, nesse exato momento. Esses são os nossos últimos dias. Chamar a atenção de vocês para algo muito importante que está acontecendo agora, nesse exato momento, e nesses dias que vão se seguir, né? A probabilidade é que algumas pessoas, eu digo algumas ou até várias mesmo, não não estejam cientes do que está acontecendo e do valor profético que isso representa, que isso representa. Então, como nossa função, nosso objetivo, nossa obrigação espiritual, nossa responsabilidade é trazer para vocês um despertamento, trazer para vocês o ensinamento correto, com responsabilidade e temor aos céus, Irat Shamayim, e levar os irmãos a poder não ficar desapercebidos, mas ficarem atentos às coisas que estão acontecendo e às que estão para acontecer. E que significado há em tudo isso, né? Por que que isso é importante? Eu sei que algumas pessoas não consideram, né? Vê isso como teoria da conspiração, ou isso aí já acabou, isso não tem sentido. Por exemplo, há pessoas que inclusive estão no judaísmo messiânico, que também não concordam com essa interpretação, essa maneira de ver as coisas agora que estão no cenário mundial. Bom, a minha palavra é que realmente as coisas que estão acontecendo têm sido, de uma certa forma, manifestada de quase que uma maneira muito literal do que está escrito. Então, cabe a nós estarmos atentos às coisas que estão acontecendo. Porque se na realidade a gente não necessariamente tem que entender tudo agora, mas quando a gente busca de Deus a interpretação das coisas, quando a gente busca de Deus o real sentido da profecia, e que quando a gente conhece a palavra do eterno Deus, quando a gente conhece as escrituras, a gente conhece o poder da expressão profética, então a gente precisa olhar para o cenário e é impossível não perceber que as coisas estão caminhando para um ponto muito significativo. Peço a vocês que vocês compartilhem o vídeo e também se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe aquele like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Olha, falar sobre a grande tribulação é muito significativo, tá? Muito significativo. Agora, foi deixado para nós insights, ou seja, sinais. Qual é o maior sinal de que já iniciou aquele período conhecido como a última semana do profeta Daniel, que é a chamada grande tribulação de 7 anos? Na realidade, a grande tribulação mesmo de Sarag do Lar são 3 anos e meio, né? Os primeiros 3 anos e meio seria essa falsa paz. Mas quando saber que já iniciou, é necessário ter ali o protagonista, né? A pessoa principal que vai estar nesse cenário, que é o anti-Mashiach, o anticristo, que tudo indica pela escritura que será esse homem político,
que negocia entre as nações, que articula entre as nações, que promove e estabelece muitos acordos de paz, porque, como está escrito, quando vos disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, de modo nenhum escaparão. Então, todos esses versos, eles apontam para um só lugar. Então, a maneira da gente reconhecer que estamos entrando naquele período é ouvir alguma coisa sobre pactos, acordos de 7 anos, ou mesmo que não fale a data, ficar atento a acordos de paz, ver ali uma certa facilitação para o serviço divino através do templo, dos utensílios do templo em Jerusalém, né? Então, são essas coisas que é importante ver esse líder mundial trazendo soluções para o mundo inteiro. Então, isso é muito importante para você saber o tempo em que você realmente está ali, né? Iniciando ali a tribulação. Então, a Gênese Pereira, na tradição judaica, não existe essa coisa de pré-tribulacionista, não. Todos passam pelo período da grande tribulação, porque esse é o contexto profético. Aqueles que defendem o arrebatamento pré, eles desconectam totalmente das profecias dos profetas, né? Do Antigo Testamento. Os 7 anos é justamente essa última semana das 70 semanas de Daniel, que é marcada pelo quê? Que é marcada por acordos de paz. Então é por isso que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no cenário mundial, tá? Porque é dentro desse período que vai acontecer várias coisas, né? O grande e terrível dia de Adonai é quando ele vem julgar o mundo. E ele vai julgar o mundo através do Messias, quando o Messias chegar e se assentar no trono da sua glória e vai reunir as nações diante dele, lá no capítulo 25 de Mateus. E ele vai julgar as nações que foram a favor de Israel, essas serão consideradas ovelhas, e essas que foram a favor de Israel e são consideradas ovelhas entrarão para o milênio, para os 1000 anos, o governo de 1000 anos. E as nações que foram contra Israel serão consideradas bodes, essas nações serão julgadas e condenadas ali mesmo para o lago de fogo, né? Então, esse é o grande e terrível dia de Adonai, descrito pelo grande profeta Zacarias, lá no capítulo 10, capítulo 12. Bom, a Bíblia sugere que o anticristo seria um homem do Oriente. Procede. Olha, vamos lá. Não é que ele vai vir do Oriente. Lá está escrito que ele vem a besta que sobe das águas do mar. O mar representa nações. Nações. Não necessariamente o Oriente, tá? Isso, no momento moderno que vivemos, isso pode indicar a ONU, pode indicar a União Europeia, mas ele vem das nações. Vivemos o tempo do 666, onde o homem vive para si pelo engano, não vive pelo que o Eterno ensinou. De fato, a gente está vivendo um tempo assim, né? Da soberba da vida. As pessoas estão muito autossuficientes, né? Tudo está girando em torno realmente do homem. Pouco se fala sobre a dedicação a Deus. Será que a abertura do sexto selo é agora? Isso aqui é comentando isso, né? O perfil comentando isso diz: será que a abertura do sexto selo é agora? Então, isso é um pouco complexo da gente determinar da abertura dos selos, porque a gente precisa. O primeiro selo, quando ele é aberto, o primeiro selo, quando ele é aberto, segundo a descrição do Sefer Hit Galut, do livro de Apocalipse, sai o cavaleiro branco. É dado para ele uma coroa, é dado para ele um arco e ele sai vitorioso e para vencer. O que isso significa? É a entrada do anticristo, do antimachias no cenário mundial. Ele está de branco porque vem trazendo a falsa paz. Foi dado um arco para ele, significa até onde vai o governo dele, né? A força que ele tem, que ele emprega para puxar a seta, é até onde vai o alcance do governo dele. A coroa é dado a ele para ele poder reinar. Então, assim, é a entrada do antimachias no cenário. Então, na sequência de selos, para chegar ao sexto, precisa desse primeiro. E é por isso que nós estamos falando aqui que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no cenário mundial. Olha, temos várias personalidades nesse cenário que são muito significativos. Temos o Trump, temos o Jared, temos o Tony Blair. Temos várias pessoas que se encaixam nesse perfil, umas mais do que as outras.
mas até de repente nem são eles ainda, vai chegar outra pessoa aí no cenário. Então é isso que a gente precisa estar atento, isso que a gente está fazendo aqui, esse shiur, né, esse compartilhar de informações é muito importante, porque em algum momento algum de vocês pode me trazer uma informação e eu falar, olha só que sensacional, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Outra pessoa pode chegar na internet aí num outro vídeo e falar alguma coisa e você, meu Deus, eu não tinha conectado isso ainda. E o que está acontecendo? O Espírito do Eterno Deus, o Ruach HaKodesh, está falando conosco, nos preparando para esse momento final, para a gente entender, porque as palavras que está lá no livro de Daniel é que nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por quê? Porque temos o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, para nos ajudar a ver, a entender as coisas. Hã? Alam Yosef Belém diz: de acordo com a Bíblia, quem está cumprindo Torá vai ser livre do pior. Então, quando a gente fala de ser livre, né, existem duas coisas que vão acontecer na grande tribulação. Preste atenção nisso, ponha a sua atenção aqui. Existe os juízos divinos que vão cair sobre o mundo, por isso é grande tribulação, ou seja, são eventos climáticos, sol escurecer, lua, estrelas, maremotos, tsunamis, terremotos, fome, ou seja, os eventos naturais, enfermidades, provavelmente, os eventos naturais vindo de Deus provavelmente não vai ferir os santos. Mas aquilo que ocorre nos governos, de alguma forma, vai atingir os santos de Deus, os filhos de Deus. Se o governo proíbe tal coisa e a pessoa está dentro daquela nação, ela vai sentir aquele efeito, né? Se o governo faz restrição de alguma coisa, então tá faltando água, tá faltando comida, porque tá tendo guerra, a nação vai sofrer, automaticamente os santos também vão sofrer essas consequências baseada em decisões dos seus governos. Agora, o que vem dos céus, não. O que vem dos céus atinge os que estão fora da presença de Deus. Isso é o que está escrito, né? O Jared Kushner, ele realmente está costurando esses acordos de paz. Isso aí é um fato. Ele está por trás. Houve uma reunião agora recente, né? Tem uma semana ou 2 semanas atrás, que o Trump fez na Casa Branca, chamou ele e o Tony Blair, que essa é outra figura que vocês precisam estar de olho nele. Tony Blair, que foi o antigo premier da Inglaterra, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, e já naquele tempo, quando ele saiu do cargo de premier da Inglaterra, ele foi indicado para ser o mediador dos conflitos no Oriente Médio, né? E a guimátria que eu fiz do nome dele deu 666. Eu só estou dando essas informações para vocês aqui, né? Só estou dizendo que a guimátria que eu fiz do nome dele, né? Que o nome dele é Anthony Charles Linton. Esse é o nome do Tony Blair. Anthony Charles Linton. Se pegando Anthony Charles Linton, o resultado que dá desse nome dele é 666. Então, assim, é apenas, só estou dizendo para vocês a informação. Estou dizendo que ele é o anticristo, não. Mas é uma pessoa que você precisa estar de olho, porque eu fiquei surpreendido com essa informação que tivemos aqui. Não sei se chegou aí no Brasil essa informação. A gente viu aqui no canal aqui a reportagem que o Trump fez a reunião para tratar justamente do problema lá de Gaza, e ele chamou o Jared Kushner, o genro dele, e chamou o Tony Blair e fizeram essa reunião. Então eu pergunto, gente, isso é sensacional dentro do cenário mundial e extremamente significativo. O que vai acontecer aí, eu não sei, não fique desapercebido. Esteja conectado espiritualmente com as coisas que estão acontecendo no mundo. Você tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus nos fala conosco, ele nos desperta para estar pronto para os eventos que estão por vir. Que o Eterno vos abençoe, queridos. Vamos terminando a nossa live por aqui. Shalom Uvracha, grande abraço. Um abraço a todos que contribuíram conosco aqui, com perguntas, com as tzedakot, com as ofertas. Que o Eterno abençoe grandiosamente. Fiquem atentos que nós vamos fazer uma outra live novamente, tá? Tem um outro assunto muito importante para comentar com vocês também, mas vamos terminando aqui. Que o Eterno abençoe. Shalom Uvracha, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, queridos. Um grande abraço a todos. Baruch Hashem.